É verão, de norte a sul do Brasil. É, minha gente, mas no Tibete e no hemisfério norte é inverno, faz frio pra... No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a meditação do Tumo, que é o calor interno, o fogo interno, também conhecido às vezes por Chandali, Kundalini, Agni Yoga. São essas práticas que a gente vê o povo do Tibete no meio da neve, sentado meditando. Hello, iluminadas, iluminados, sejam bem-vindos. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Tumo, o fogo interno, essa meditação dos yogis do gelo do Tibete. Historicamente, esses ensinamentos do Tumo foram levados para o Tibete através de uma linhagem de mestres indianos e ela foi praticada por muitos séculos, principalmente nas linhagens que a gente chama de Sarma, as 3 linhagens novas, que são Kagyu, Sakya e Gelug. Apesar que hoje em dia existe também na linhagem antiga Nyingma. Uma das razões principais da importância de se acender e se sustentar esse fogo interno é, primeiro de tudo, que o Tibete, a maior parte do ano, faz muito frio. E como o budismo tibetano costuma priorizar grandes períodos em retiro, geralmente, antes da pessoa ser mandada para a caverna, ela precisava aprender 2 coisas, que são, primeiro, o Chulen, que é mais ou menos viver de luz ou conseguir se alimentar da essência dos elementos e reduzir drasticamente a quantidade de consumo de comida. E o segundo ponto, que é o calor interno, porque você vai mandar a pessoa para meditar na caverna, ali no retiro, por 3, 12, 20 anos, e você não quer que ela morra nem de fome, nem de frio. Ai, ai, ai. O que significa o nome Tumo? Tum quer dizer irada, então Mo é o sufixo feminino e que mostra que a ancestralidade dessa energia a gente recebe através da mãe. Tum quer dizer irada, raivosa ou nervosinha, por quê? Porque é uma energia que habita ali em algum lugar no ponto do umbigo e que ela é uma energia meio nervosa que está querendo escapar para algum lugar. E de acordo com a teoria dos chakras no budismo tibetano, a gente basicamente tem um canal central que está entrelaçado ali e amarrado, sufocado por 2 canais laterais que vão fazendo os nós e fazendo os chakras. E por causa desses nós, o nosso sistema energético é que a gente sofreria com as perturbações, com o surgimento do desejo, da raiva, da inveja e assim por diante. Então existe uma correlação entre a nossa psicologia da nossa mente e da expressão das nossas emoções e de desequilíbrios energéticos. Mas isso é um assunto para outro vídeo, porque tem influências do tempo, de fatores socioeconômicos, da nossa dieta sazonal e assim por diante. Então o nome dessa meditação em tibetano é Tummo, ou em sânscrito a palavra que a gente usa no budismo é Chandali. Mas para vocês que têm alguma experiência de yoga, é bastante parecido com o sistema da Kundalini, que é aquela energia serpentina que fica na base da espinha também, localizada mais ou menos ali em torno do umbigo. Então papel e caneta, porque eu vou ensinar de uma maneira sintética no que consiste e como que se pratica. No budismo tibetano, o primeiro passo vai ser sempre encontrar um guru de confiança. E no budismo tibetano, o que é o alfa e o ômega? Tudo começa encontrando o guru e a realização suprema, a iluminação, é a gente realizar o estado da mente iluminada do nosso guru. Então a primeira etapa é a gente encontrar um guru qualificado. E aí a gente encontra esse guru, analisa esse guru por algum tempo, não é sair agarrando na saia de qualquer monge. E desse guru a gente recebe a transmissão dos ensinamentos do caminho tríplice, que são os estágios em comum com o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, que é o caminho do budismo tibetano. Depois que a gente aprendeu e teve alguma experiência com esses ensinamentos dos 3 veículos, assim, principalmente relacionado ao sutra e ao desenvolvimento da mente, da responsabilidade universal e da compaixão por todos os seres vivos, aí em algum momento a gente pode pedir para o guru a transmissão da iniciação, como chama Mahabhisheka, a grande iniciação, ou Wanchen em tibetano, a grande iniciação do Tantra Yoga superior, que é chamado de Anuttara, ou em tibetano Lamelug Nenjor. E durante essa iniciação do Tantra Yoga superior, que geralmente dura 2 dias, a gente toma votos em relação a um arquétipo de Buda específico, pode ser o Buda da compaixão, pode ser um Buda feminino, masculino, enfim, tem várias possibilidades. Mas ali a gente toma compromissos para com todos os seres vivos, para com o nosso guru e para com esse Buda específico. E aí, depois que a gente tomou a iniciação, já aprendeu todo o caminho do Sutra, fez a entrada no Tantra, e aí você vai fazer o retiro de aproximação da deidade, que geralmente inclui fazer cerca de 400 mil mantras principais da deidade. Isso pode levar, talvez, 1 mês e pouquinho, depende do tamanho do mantra. E conforme a gente tiver aprendido do guru o procedimento, a liturgia, a sadhana e as práticas específicas daquela deidade ou daquele arquétipo de Buda e completado os retiros, e atingido também um certo nível de estabilidade na sustentação da visualização de todo aquele mandala e tudo que tiver sido ensinado ali. Na dependência disso, a gente pode pedir os ensinamentos do segundo estágio do Tantra. Então, primeiro é a de geração, que tem a ver com a geração do mandala,
e o segundo estágio que abarca essas meditações relacionadas com o canal central, com os chakras, com as energias internas. E é aí que entra o tumo, porque a gente vai começar a treinar para o tumo quando? Antes de subir para a montanha, para ficar lá 3 anos no 40 graus negativo. É assim que funciona. A meditação do tumo tem relação com a respiração, você tem ciclos de purificação dos canais através de trocar as narinas. E depois que você já fez toda essa via sacra, o que é o tumo? É uma série de práticas coordenadas de alguns movimentos do corpo, postura de como senta, visualizações, sílabas e mantras e visualizações de energias em pontos específicos do corpo. Tem um pouco de retenção, de respiração cíclica e várias técnicas que, quando elas são misturadas e colocadas juntas da forma certa, na receita ensinada por aquele guru na tradição daquela linhagem, que aí a gente consegue esquentar o corpo, que é o primeiro objetivo, e o outro que é meio que canalizar as energias para que elas passem pelos canais corretos e que a nossa mente flua com mais clareza. Então o tumo é bom? Ele é ótimo. A questão é se nós estamos preparados para trabalhar com ele, porque, agora eu vou falar de uma parte mais prática, no budismo tibetano, e é o único lugar que eu posso falar, porque eu não posso comentar de igreja triangular, quadrangular, de yoga, de nada, mas no budismo tibetano a gente tem muita cautela em qualquer coisa que mexa com abrir os chakras, energias internas, visualizar pontos do corpo, trabalhar com as nossas energias mais pessoais, mais internas, mais sutis. Por quê? Porque se a gente acredita que a gente tem um corpo sutil, quase assim um mapinha de meridiano de acupuntura, com vários canaizinhos, vários caninhos secretos onde a energia passa, e esses canos são sutis, eles são extremamente delicados. Então visualizar de uma forma errada, respirações forçadas na maneira errada, ou não ter recebido as preparações, inclusive iniciáticas, podem sim lesar os canais. O que acontece? Às vezes chega gente e fala, eu praticava tal yoga, eu fiz tal curso, eu li tal livro, ou vieram de lugares não budistas que tenham técnicas parecidas, e a manipulação dessas energias feitas incorretamente pode lesar os canais e lesar o funcionamento da nossa mente. Já testemunhei, pessoa que foi fazer e depois o cara ficou broxa. Acontece. Porque tem em algum nível uma relação com energias sexuais. Casos de enlouquecimento acontece também. Fortes pressões na cabeça e problemas cardíacos também podem acontecer. Então, gente, no budismo não existe nada que seja universal. Sempre precisa de avaliação e prescrição do guru. Porque nem meditação focada na respiração é para todo mundo. Se você está com um distúrbio vata, ou está com um lum muito elevado, que é o elemento vento, não medita. Você vai plantar na horta do mosteiro, vai se ocupar de alguma outra coisa. O caminho, ele não é único, tem várias possibilidades diferentes de realização. Mas o que eu acho que vale muito a pena a gente analisar é a comercialização de tudo que é fenomênico. Então, claro que parece muito impressionante a gente ver aquele povo sentado e às vezes pega toalhas assim fininhas, enfiam no balde d'água com temperaturas negativas, se enrolam no pano molhado. E tudo isso é muito vistoso, assim, é fácil de fazer publicidade de tudo que é fenômeno, que é sobrenatural, que é relacionado com poderes, com controle do corpo e da mente. Para a meditação do tumo, eu acho que vale muito essa analogia do fogo. Fogo mesmo, da gente fazer uma fogueirinha, brincar com isqueiro, com palito de fósforo. O fogo é uma coisa que traz muito fascínio pra gente, né? Tanto externo quanto interno. Mas esse mesmo fascínio faz essa meditação e essas práticas se transformarem altamente capitalizáveis, de sair vendendo curso, fazendo publicidade, atraindo pessoas para algo que não é no nível delas, porque elas não passaram pelo preparo, e isso é bastante perigoso. De verdade, se você está no Tibete, na montanha, fazendo um retiro de não sei quantos anos, vale muito a pena você treinar e você se esforçar para receber os ensinamentos do tumo. Agora, se você está no Brasil na praia, de verdade, para que isso vai ser usado? Ai, mas eu acho fascinante, então eu vou dar uma dica. Gente, vocês querem trabalhar com fogo? Por que a gente não começa trabalhando com o fogo da raiva? Aquele fogo, aquela revolta que sobe na gente quando acontecem umas coisas bem filha. Eu tenho certeza que vai dar mais certo trabalhando com esse fogo interno. O fogo da raiva é um fogo destrutivo, destrói as nossas relações, a nossa paz de espírito, e tudo que a gente constrói no passar de muitos anos pode ser perdido com um instante de raiva. Então eu queria convidar vocês a trabalharem com o fogo interno, não com o tumo de imediato, mas preferencialmente com a raiva, que é uma das nossas 3 emoções mais básicas, a raiva, os instintos da aversão, e isso tem sim o potencial de ser extremamente transformador para a nossa vida. E já que vocês gostam de barraco, vai ter gente reclamando, dizendo que mas tem o curso Wim Hof, tem a Kundalini Yoga, tem o Agni Yoga, tem o não sei o que, não precisa de iniciação, todo mundo aprende. Gente, com todo respeito, eu sei que o método Wim Hof ajuda muita gente com problemas inflamatórios, etc. Mas vocês já viram esse homem falando, assim, como ele é meio
assim, troglodita, meio pancada, assim, meio atacado, coitadinho, pode ser um indício da prática incorreta do fogo interno. Ah, mas tem o Tukulobsan do budismo tibetano, ele dá curso de Kundalini, de Tummo, todo mundo, ele abriu, ele diz que pode. Tá bom, gente, ele diz que pode, mas o Buda não falou que podia e eu também não vou falar. Então, se vocês quiserem, joga o nome do Google, espera passar as propagandas e vai lendo o resto, que aí vocês escolhem onde que vocês amarram seu burro, tá bom? Beijo, me liga.